Fora da caverna e você aqui nesse lugar aprazível e maravilhoso, como várias outras vezes nós fizemos nossos vídeos aqui. E hoje, sem maiores delongas, peço para você ver os vídeos passados que a gente está acompanhando aí os fatos recentes e estamos nessa pegada das atualidades, né? Andei divulgando uns vídeos anteriores, como por exemplo aquele que fala da história dos Red Pills. Tá aqui, dá uma olhada, ative a sineta, se inscreva, pegue os vídeos, a gente tem aqui anos de vídeos acumulados para você também. E hoje a gente falar da semana que começa bombástica. Todo mundo aí na Olimpíada de Paris, né, acompanhando aí, reclamando das contagens, das notas do atletismo, comemorando a primeira medalha de ouro, né, e tudo, mas na Inglaterra, esse fim de semana foi de protestos, uma verdadeira noite dos cristais contra imigrantes, especialmente muçulmanos. A extrema-direita lá, aqui a gente fala de extrema-direita no Brasil, mas a gente tem um extremo bolsonarismo, quero que você entenda isso. O Bolsonaro não é extrema-direita, ele é neodireita, populista, neopopulista. A extrema-direita você descobre o que é quando você presta atenção na Europa. Ela é xenófoba, anti-imigrante, neonazista, confessadamente racista, extremamente nacionalista, ultranacionalismo. A gente aqui não entende muito bem o que é isso, né? Embora copie algumas coisas às vezes, mas não é. Preste atenção então o que aconteceu. Na Inglaterra, no começo da semana passada, houve um ataque de faca. O rapaz atacou, feriu algumas moças, mandou uma para o hospital e foi muito forte, né, o que ele fez. E a polícia na Escócia, foi na Escócia que isso aconteceu, centro do país. A Escócia compõe o Reino Unido junto com a Inglaterra, você precisa entender isso, né? Tem Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O Reino Unido hoje, a partir desse fim de semana, entrou em distúrbios quando essa extrema-direita ficou sabendo, vazou uma história de que o rapaz que atacou a moça lá na Escócia, ele era de origem muçulmana. O cara poderia ser muçulmano, só isso. Mas a polícia escocesa desmentiu, diz que ele era branco e nativo, ou qualquer coisa assim. Ou seja, não ficou clara a identidade étnico-religiosa do agressor. A Europa teve vários ataques de militantes do Islã radical com faca recentemente, pessoas ligadas ao Estado Islâmico, Al-Qaeda, coisa assim. Isso é um problema lá de algum tempo, vocês acompanham desde 10 anos atrás, os ataques que aconteceram em Paris, Charlie Hebdo, Bataclan. Quem é mais jovem tem que fazer uma pesquisa aí, dar uma googada para descobrir os ataques que houve do Estado Islâmico, principalmente na França. Tudo culminou com um medo generalizado que levou o Reino Unido ao Brexit. Brexit, anote aí, a gente dá aula sobre isso e explica sempre. Então é a saída do Reino Unido da União Europeia pressionada por esse medo de ataques desse tipo. Então estou falando de ataques de um terrorismo de origem fundamentalista islâmica. Isso chama-se Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram, são grupos específicos. Imigrante na Inglaterra, na França, é o que mais tem. São países que não fazem filhos suficiente há muito tempo. É só você ver os vídeos que a gente fala sobre isso aqui. O número de atletas que eles têm imigrantes, né? Tanto no atletismo, mas principalmente no judô. O grande judoca francês é negro, né? O número 1 lá. Nós tivemos aí no futebol, né, o melhor jogador francês, assim como na Espanha, o maior jogador espanhol. A gente tem em todos os grandes selecionados europeus jogadores de origem imigrante. Não é possível falar hoje em dia de mão de obra. Mão de obra é o recurso humano, aquilo que faz a economia andar, sem falar de imigrantes, se você está falando de Europa.
Não existe composição de população suficiente pelo crescimento vegetativo, porque as pessoas não têm filho. É um fenômeno do bem-estar, as sociedades desenvolvidas não fazerem filhos. E isso está acontecendo agora. Eu queria que você prestasse atenção no andar das coisas. Então, em plena Olimpíada, que seria um momento de confraternização das nações, das nacionalidades, das identidades, nós estamos tendo, são distúrbios sérios, 140 presos, 10 policiais feridos, quebra-quebra, houve o ataque generalizado contra comércios de pessoas muçulmanas ou de origem do Oriente Médio e Ásia. Houve também uma marca especialmente de cosméticos inglesa que declarou apoio à causa palestina e suspendeu negócios com Israel. Uma marca aí, específica de cosméticos inglesa, bastante conhecida, parece. Então começou ali também um boicote, uma chusma, aí, uma celeuma em torno dessa marca e desse posicionamento. Ocorre que esses grupos das extremas direitas são pró-Israel, todos eles, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar. É curioso isso, né, essa junção, porque essa é a posição simpática, né? Há uma simpatia declarada e pela linha, né, que faz o próprio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Ele é um cara, ele nunca foi extrema-direita, mas ele se aliou à extrema-direita israelense, né? O governo dele é sustentado pela extrema-direita israelense, que lá é a mesma coisa, xenófoba, anti-árabe, extremamente ultranacionalista e com várias teorias racistas, né, baseadas aí numa interpretação das escrituras que, logo de cara, a maioria dos judeus não concorda. É uma linha que eles pregam e eles estão no poder em Israel. Então você veja aí que eu estou falando, estou tentando traçar para você uma definição do que é a extrema-direita. Ela tem a ver com a rejeição do diferente e o endeusamento do nacional. Tudo bem? Pega isso. Então isso acontece em Israel, na Inglaterra, na França, na Alemanha, em vários lugares dos Estados Unidos, fortemente na base do Donald Trump. E todos eles têm uma simpatia pelos símbolos do governo israelense, principalmente com aquilo que eles estão fazendo em Gaza e com os palestinos. Tá certo? Para fechar tudo isso, essa semana começa com a queda abrupta da Bolsa do Japão, perda de 16% das bitcoins. Tem gente discutindo se é uma crise de bitcoins, se é uma crise do mercado financeiro, mas muita gente está dizendo que a insegurança global com a indefinição da guerra em Gaza e que está caminhando para uma guerra com o Irã agora, via Hezbollah Líbano ou via intervenção direta iraniana. Israel já chamou seus vizinhos locais, inclusive árabes e muçulmanos, para fazer uma coalizão contra o Irã, contando com a Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, apesar de ser, veja bem, Irã muçulmano, Arábia Saudita muçulmana. O Irã não é árabe, é persa. A Arábia Saudita se revoga, se arvora essa posição de ser líder dos árabes e dos muçulmanos. Então, rivaliza com o Irã. Numa briga com Israel, possivelmente ficará do lado de Israel, Arábia Saudita. Então anote aí para você entender que o mundo é mais complexo que meia dúzia de postagens da direita brazuca. Então, com esse cenário caótico do mundo, a gente começa uma semana aí de agosto com uma tendência de resvalar, respingar numa crise financeira global. Tudo isso que está acontecendo, e eu nem falei da Ucrânia, que você sabe, também está 2 anos de guerra aí, vai para 3, sem nenhuma chance de definição, certo? Então nós temos países aí com sérios problemas de falta de democracia, Israel, Ucrânia, Rússia, Irã envolvidos em conflito, e isso está abalando as contas, certo? Resvalou aí, respingou no mercado financeiro. Acompanhe, uma boa semana, saia da caverna, coloque suas questões aqui, a gente tem que explicar, não dá para falar tudo em 10 minutos, e fica esse vídeo para você ver, rever, fazer cortes, faça cortes, repasse para a rapaziada e diga o que você achou. Bora sair da caverna?